Imagine que você esteja duro e quebrado, sem dinheiro para comprar sequer uma bala. O que você faria? Ji-hoon, o protagonista de 47 anos que vive com a mãe, é um pai solteiro que gosta de usar o cartão de crédito da mãe para apostar em cavalos. Ele ganha o prêmio da corrida de cavalos e o seu prêmio é de 4 milhões e 560 mil wons, o que dá em torno de 100 reais. Digo, 18.850 reais. Um detalhe é que 456 também é o número total de jogadores do Round 6. Round 6 é o nome da série aqui no Brasil, já o seu nome original é Squid Game, ou Jogo da Lula. Dizem os criadores que mudaram o nome para Round 6 no Brasil porque ninguém aqui conhece o Jogo da Lula e porque a série tem 6 jogos no total, mas será que não foi por outro motivo? Ji-hoon é cercado pelos agiotas de quem estava devendo e tem o seu dinheiro roubado por alguém durante a sua fuga. Como não tinha dinheiro para pagar os agiotas, ele precisou renunciar à sua integridade física, pois se ele não pagasse o que está devendo dentro de um mês, ele iria perder um dos seus rins e um dos seus olhos. À noite, ele se encontra com a sua filha para passarem o aniversário dela juntos. O presente que ele deu para ela foi pego no garra, que era um isqueiro em formato de arma, mas ele promete que vai dar um excelente presente para ela no seu próximo aniversário. Porém, Gaeon não diz nada, apenas faz uma expressão triste, pois ela não estará na Coreia no seu próximo aniversário. Voltando para casa, Ji-hoon se encontra com o cara do Invasão Zumbi. Ele estava junto com o trem, mas sem o zumbi. Ele é um homem misterioso que desafia Ji-hoon para um jogo do Tact, um jogo famoso na Coreia, onde um jogador deve virar o cartão de outro jogador. Quem conseguisse virar o cartão do outro jogador receberia 100 mil wons, o que corresponde a cerca de 413 reais. O problema é que Ji-hoon não tinha 100 mil wons para pagar, e por isso ele recebia tapas na cara cada vez que perdia. No final do dia, o seu saldo foi positivo, pois mesmo tendo recebido uns 200 tapas, ele ainda ganhou muito dinheiro. O homem misterioso mostra saber de toda a vida de Ji-hoon, mas não fala quem ele é, apenas deixa com ele um cartão com um número de telefone, falando para ligar e participar de algo que o dará muito dinheiro. Ao voltar para casa durante a janta, a mãe de Ji-hoon conta para ele que o padrasto de Gaeon conseguiu um emprego nos Estados Unidos e toda a família vai se mudar para lá. Como tem pouco dinheiro, Ji-hoon resolve ligar para o número que o homem misterioso deu para participar de alguns jogos e ganhar mais dinheiro, e assim ter condições de pegar a guarda da sua filha. Ao chegar no local do encontro, Ji-hoon entra em uma van onde tem outras pessoas desacordadas, e logo em seguida o motorista da van joga um gás do sono, fazendo com que Ji-hoon também caia no sono. Ele acorda em um enorme dormitório com outras centenas de pessoas, 456 para ser mais exato, e nenhuma delas sabe o que está sendo filmado. Ele se encontra com um velho simpático cujo número é o 001, e duas pessoas começam a brigar, sendo uma delas a moça que o roubou mais cedo e o outro sendo um bandido, mas logo 9 guardas aparecem. Eles usam macacões de cor magenta e as máscaras pretas com símbolos geométricos, 8 com círculo e 1 com quadrado, que é o líder. Ele anuncia que todos participarão de 6 jogos ao longo de 6 dias e quem vencer todos receberá um prêmio milionário. Os mascarados usam os símbolos círculo, triângulo e quadrado, sendo que os círculos comandam os jogos, os triângulos usam as submetralhadoras e os quadrados comandam tanto os círculos como os triângulos. Boatos de que o frontman é o X. Os jogadores questionam tudo, por que eles foram dopados, por que estão mascarados, por que deveriam confiar. O quadrado responde que isso foi necessário por questões de sigilo, que tudo será devolvido no final, mas as desconfianças aumentam quando Sang-woo, o orgulho do bairro, um ex-investidor e colega de Ji-hoon, acusa os organizadores de sequestro. Para provar que todos estavam ali por escolha própria, o quadrado revela o passado financeiro de vários participantes, todos com dívidas absurdas. Sang-woo, por exemplo, desviou dinheiro dos clientes e afundou em 650 milhões de wons de prejuízo. Outros devem ainda mais, 900 milhões, 1 bilhão vidas destruídas. Então o quadrado joga limpo, ou continuam se escondendo dos agiotas ou encaram essa sua última chance. Com isso, ninguém desiste, todos assinam um contrato com 3 cláusulas. O jogador não pode parar de jogar, quem se recusar será eliminado e se a maioria quiser, os jogos podem ser encerrados. Todos têm as suas fotos tiradas e são levados por corredores labirínticos até a arena do primeiro jogo. E também o mais famoso da série, Batatinha Frita 123, enquanto toca a música The Blue Danube, de Johann Strauss II, uma música de 1866 que nasceu após a Áustria perder mais de 100 mil pessoas na Guerra Austro-Prussiana. O significado simbólico dessa música é que após cada jogo muitas pessoas perdem a vida, assim como foi na guerra.
campo de Batatinha Frita 123 é enorme, com céus pintados e uma boneca robótica gigante. O jogo é simples, só que não andar apenas quando a boneca cantar Batatinha Frita 123. Quem se mover fora da hora é eliminado. O primeiro jogador é atingido por um tiro e cai no chão. Os outros, sem entender, continuam. Quando o segundo é morto e sangra, o pânico começa. Jogadores tentam fugir e são massacrados. Corpos caem aos montes. Ji-Hoon cai no chão, aterrorizado, enquanto o caos se instala. É quando o jogador 001 começa a andar sorrindo. Ele inspira os outros jogadores a se moverem. Sang-woo ajuda Ji-Hoon, dizendo para ele usar os outros jogadores como escudo, pois a boneca só detecta movimento visível. Ji-Hoon começa a se mover, mas é agarrado por um jogador ferido que o atrasa. Enquanto isso, o Frontman, o líder misterioso dos jogos, observa tudo com um copo de uísque na mão, ouvindo o jazz Fly Me to the Moon, enquanto vidas são ceifadas. A reta final é tensa. Sae-byo-kan ameaça empurrar Do-soo, um criminoso, para que ele seja detectado pela boneca. Ji-Hoon tropeça em um jogador morto a poucos metros da linha de chegada, mas é salvo por Ali Abdul, que o segura no ar. Os dois correm e cruzam a linha nos últimos segundos. Ao final, dezenas foram mortos. Os sobreviventes sequer sabem o que esperar do próximo jogo. A câmera sobe, revelando que tudo isso acontece em uma ilha isolada. Do total de 456 jogadores, 255 foram eliminados, sobrando apenas 201 jogadores. O prêmio total é de 45 bilhões e 600 milhões de wons, ou seja, 100 milhões de wons para cada jogador, o que dá no total quase 190 milhões de reais. Os caras arriscam a vida por 190 milhões de reais, sendo que a Mega da Virada paga mais. Com os jogadores assustados com o que acabou de acontecer, é realizada uma votação para decidir se os jogos vão ou não continuar, pois de acordo com a terceira cláusula, os jogos são encerrados se a maioria quiser. E se você estiver curtindo esse vídeo, dá o seu like aí, comenta qualquer coisa, e só por essa introdução no primeiro episódio já vale o seu like, é ou não é? Então, vamos continuar. A votação ficou empatada em 100 a 100. Uma metade queria continuar os jogos e a outra metade queria ir embora. O último voto ficou com o jogador 1, que votou por encerrar os jogos. Ji-Hoon vai até a polícia para denunciar o que acabou de acontecer, o sequestro de 456 pessoas, que os sequestradores usavam máscaras para cobrir os seus rostos e os obrigaram a jogar Batatinha Frita 123, e aqueles que perderam no jogo foram assassinados. Mas depois de uma votação, a maioria votou por desistir do jogo e os sequestradores deixaram eles irem embora. É claro que fica ridículo explicar isso para a polícia e parece que foi uma história inventada, mas ao deixar na polícia o cartão que deram para ele participar dos jogos, um outro policial reconhece o cartão e resolve investigar o caso, já que o seu irmão desaparecido também tem um cartão igual. O policial de nome Jun-ho vai atrás de Ji-Hoon atrás de ajuda para encontrar o seu irmão desaparecido, mas é ignorado. Aqui ficamos conhecendo os personagens principais da primeira temporada, sendo eles Ji-Hoon, o protagonista, o jogador 456. Ele se encontra em uma situação complicada, pois precisa urgentemente de mais de 2 milhões de wons para pagar a cirurgia da sua mãe com diabetes, já que ela corre risco de vida. Sang-woo, o cara do óculos, o jogador 218, ele diz para sua mãe que é um empresário de sucesso que fez administração na melhor universidade de Seul e que trabalha nos Estados Unidos, mas na verdade ele é procurado pela polícia por vários crimes relacionados à fraude. Sae-byo-kan, a garota do grupo, a jogadora 67, ela desertou da Coreia do Norte junto dos seus pais e irmão mais novo, o que levou à morte do seu pai e à captura da sua mãe. No começo ela trabalhou com o bandido Do-soo para conseguir dinheiro para trazer a sua mãe da Coreia do Norte para a Coreia do Sul e tirar o seu irmão do orfanato, mas os dois se desentenderam pelo caminho. E o Nan, o velho, o jogador 1, ele tem um tumor cerebral sem cura e por isso decidiu aproveitar os seus últimos dias jogando em vez de esperar a morte chegar. Ali Abdul, o paquistanês, o jogador 199, ele é um imigrante do Paquistão que se viu obrigado a entrar no jogo para conseguir dinheiro para levar o sustento para sua esposa e filho depois que o babaca do seu chefe ficou sem pagá-lo por 6 meses. Do-soo, o bandido, o jogador 101, basicamente é o bandido do grupo que estava endividado com os bandidos das Filipinas que queriam arrancar os órgãos dele para pagar a dívida. Minio, a insuportável, sério, que mulher chata da porra, a jogadora 212, só que o que se sabe sobre ela é que ela também tem uma dívida milionária e entrou nos jogos para ganhar dinheiro. Mesmo tendo recebido uma oportunidade para ir embora dos jogos, todos eles resolvem voltar e recomeçar de onde pararam. Cada um tinha um motivo específico e particular
particular para isso. Como Ji-hoon ignorou Jun-ho, ele resolve segui-lo de carro até a ilha onde acontecem os jogos. Chegando na ilha, Jun-ho finge estar desacordado dentro do carro para trocar de lugar com o guarda que vem inspecionar os passageiros. Ele agora finge ser o Círculo, ao mesmo tempo que busca por informações sobre o paradeiro do seu irmão. Os participantes resolvem formar grupos para terem mais chances de sobreviver aos próximos jogos. Enquanto Do-soo fez grupo com os outros bandidos, Ji-hoon se uniu a Sang-woo, Yoo-nam e Ali Abdul. Uma curiosidade é que Ji-hoon não gosta de tomar leite puro, assim como o filho de Yoo-nam. Saibyo-kan descobre que os mascarados estavam aquecendo açúcar para o próximo jogo, e ao contar para Sang-woo, ele desconfia que o próximo jogo seja a colmeia de açúcar, onde o jogador deve tirar a forma do biscoito sem quebrá-lo. As 4 formas são círculo, triângulo, estrela e guarda-chuva. Já sabendo que o triângulo é o mais fácil, Sang-woo mostra um pouco da sua índole e escolhe ele, e fala para que os outros 3 escolham as outras formas, ficando Ali Abdul com o círculo, Yoo-nam com a estrela e Ji-hoon com o mais difícil, o guarda-chuva. Sang-woo mandou uma lá de que os investidores têm a regra de nunca apostar tudo em um só lugar, e Ji-hoon acreditou nele, sendo que o cara está todo fudido de investimentos mal feitos e ele está onde está. Saibyo-kan segue Sang-woo, pois sabia que ele estava escondendo algo, e também fica com o triângulo. Já Ji-hoon percebe o quão fudido ele está por ter escolhido o guarda-chuva. Tô ferrado. Os jogadores têm 10 minutos para remover as figuras do biscoito sem quebrá-lo. Aqueles que quebraram o biscoito são eliminados. Ficando sem tempo para remover o guarda-chuva do biscoito, Ji-hoon percebe que o seu suor molhou o biscoito e o fez se dissolver mais rápido. E assim ele começa a lamber o biscoito para tirar a figura de lá. Os outros veem o que ele está fazendo e começam a imitá-lo. Todos os personagens principais conseguem passar por essa fase, e aqueles que quebraram o biscoito ou não conseguiram a tempo foram eliminados. O jogador 119, Sang-woo, se revolta por ter um pedacinho de seu guarda-chuva quebrado e parte para cima do quadrado, e ao descobrir que ele era um jovem com a expressão de uma porta, atira em si mesmo. O Frontman chega ao local e mata o quadrado, pois segundo a sua regra, aqueles que têm a sua identidade revelada morrem. Jun-ho e os outros círculos chegam ao pátio para limpar os corpos dos jogadores mortos, e ele troca sua máscara de círculo pela máscara de quadrado do soldado que acabou de morrer. Durante o jogo da colmeia, 79 jogadores foram eliminados, um total de 187, sobrando 108 jogadores. O prêmio foi aumentado em mais 7 bilhões e 900 milhões de wons, ficando no total de 34 bilhões e 800 milhões de wons. Durante a refeição, o grupo do bandido entra 2 vezes na fila, fazendo com que os 5 jogadores ficassem sem se alimentar. O jogador 271 vai tirar satisfação e é assassinado pelo bandido. Os soldados pouco se importam e vão buscá-lo em um caixão, fazendo com que o prêmio aumentasse em mais 100 milhões de wons. Os 107 jogadores sobreviventes decidem formar grupos para se protegerem após as luzes serem apagadas. A história da comida será apenas um ovo e um refrigerante, ou seja, pouca comida foi para fazer com que houvesse briga entre os jogadores e eles se matassem antes do próximo jogo. Ficamos sabendo sobre o médico charlatão que matou um paciente por negligência, o jogador 111, Byok-ji, que está ajudando os soldados a tirarem os órgãos dos jogadores mortos para vender no mercado negro, e em troca ele recebe dicas de qual será o próximo jogo. Ele usa essa informação como moeda de troca para entrar no grupo do bandido, que provavelmente é o grupo mais forte entre os jogadores. As luzes se apagam e uma verdadeira chacina se inicia, com vários jogadores matando uns aos outros, pois sabiam que a cada jogador morto o prêmio aumentava em mais 100 milhões de wons, o que dá uns 415 mil reais. Os soldados ficam parados em frente ao portão esperando a ordem de intervir, e essa ordem veio após Yoo-nam, o jogador 1, implorar para que essa matança acabasse. Dos 108 jogadores que sobreviveram ao jogo da colmeia, 28 foram mortos, sobrando apenas 80. Durante a inspeção, Jun-ho se aproxima de Ji-hoon, disfarçado como o quadrado, e pergunta se ele conhece alguém chamado In-ho, e nisso Ji-hoon percebe que ninguém ali sabe o nome de ninguém. As luzes se apagam mais uma vez e todos vão dormir, e Jun-ho percebe que o guarda que dorme ao seu lado, o número 28, estava tossindo em código Morse o número 29, provavelmente querendo se comunicar com ele, já que os dois são mergulhadores parceiros para o tráfego de órgãos. E como o número 29 não apareceu no último mergulho, o número 28 queria saber se era realmente ele ali mesmo ou um impostor. Para o terceiro jogo, os 80 jogadores restantes devem fazer 8 grupos de 10 pessoas. No grupo principal temos Ji-hoon, Sang-woo, Ali Abdul, Saibyo-kan, Yoo-nam, a insuportável da Min-yo e a esquisita da Ji-yeon, além de outros
três figurantes, os jogadores 244, 276 e 196. O próximo jogo é o Cabo de Guerra, e uma metade irá sobreviver enquanto a outra metade irá morrer. Dos 80 jogadores restantes, apenas 40 irão voltar. Os primeiros grupos a participarem são os grupos 1 e 7. O grupo do bandido vence sem muita dificuldade, eliminando os jogadores do grupo 7. O jogador 204 sobreviveu à queda e por isso seu caixão foi marcado com uma cruz, indicando que ele está fresco para o tráfego de órgãos. Os próximos grupos são os grupos 4 e 5, e o Lan percebe que os seus companheiros estão com medo e passa a estratégia para que eles vençam o cabo de guerra enquanto estão indo para a plataforma. Para vencer, nem tudo é força, mas sim pensamento estratégico e um bom trabalho em equipe. O jogo começa e Ji-hoon toma a dianteira do cabo como o líder, seguido pelos demais participantes do seu grupo, e graças à estratégia de Yoon-nan e Sang-woo e o trabalho em equipe de todos eles, o grupo do protagonista consegue vencer o cabo de guerra. Temendo que aconteça mais uma matança durante a noite, os 40 jogadores restantes resolvem montar uma barricada para se defenderem e começam a alternar entre si duplas para ficar de vigia. Do-soo prefere não criar brigas nessa noite, pois é um cagão que ficou com medo do pessoal do seu grupo tentar matá-lo depois de ouvir de Ji-hoon que se ele fosse do grupo do Do-soo, iria atrás dele primeiro, pois ele é o mais forte. Além disso, Do-soo começa a estranhar o fato do médico ainda não ter voltado mesmo após várias horas. Na verdade, o médico estava retirando os órgãos dos jogadores mortos para enviar para o mercado negro desde o término do cabo de guerra. O médico, estando sob muita pressão, se desentende com os soldados e eles travam uma briga, que termina na morte de 2 soldados e do próprio médico. Um dos soldados foi morto pelo médico, enquanto o outro foi morto pelo líder, que dizia não se importar se eles vendiam ou comiam os órgãos dos cadáveres, mas não aprovava que eles quebrassem a regra mais valiosa do jogo, a de que todos os jogadores são iguais ali dentro. Ao mesmo tempo, o número 28 desconfia do estranho comportamento do número 29 e o obriga a revelar o seu rosto, mostrando que ele na verdade não é o número 29, mas sim Jun-ho, que acreditava que os soldados haviam matado o homem que lhe doou um rim, e que era o seu irmão, além de descobrir que existe uma sala no escritório do líder onde existem os documentos com as fichas de todos os jogadores. Jun-ho então vai até essa sala onde descobre que o seu irmão participou e ganhou o 28º jogo, que aconteceu no ano de 2015. Ao mesmo tempo, Ji-hoon revela que há 10 anos atrás houve um protesto numa produtora de carros onde ele trabalhava, que havia quebrado e demitiu todos os trabalhadores sem pagar o auxílio-desemprego, o que o deixou muito revoltado, pois ele estava cheio de contas para pagar e a sua filha estava para nascer e ele estava sem nenhum dinheiro no bolso. Durante esse incidente, um dos amigos de Ji-hoon acabou falecendo. Esse é o amigo que Ji-hoon falou que precisou socorrer, mas que acabou morrendo sem receber atendimento médico, e por isso ele não conseguiu ir até o hospital durante o nascimento da sua filha, já que ele estava com seu amigo. Durante seu caminho para o próximo jogo, os jogadores veem o jogador 111 junto de outros soldados mortos e amarrados, para servirem de exemplo para os demais de que eles não devem quebrar a regra mais importante do jogo, a de que todos são iguais. Com isso, Do-soo perdeu o seu informante. No último jogo, Cabo de Guerra, sobreviveram 40 jogadores, mas como o médico foi morto, só sobraram 39. Para o próximo jogo, eles devem fazer dupla entre si, e a Min-hyo acabou ficando sem uma dupla por ser uma personagem extremamente insuportável que ninguém queria fazer dupla. O jogo era bolinha de gude, e os jogadores iriam jogar contra a sua dupla. Cada jogador recebeu 10 bolinhas de gude, e o objetivo era roubar as 10 bolinhas do adversário em qualquer tipo de jogo, dentro de 30 minutos, desde que não usem de violência. Do-soo faz dupla com o jogador 278 e o elimina na bolinha de gude. Já Sae-byo-kan faz dupla com a jogadora Ji-jong, e elas não jogam nada até o último minuto e passam o tempo conversando sobre a vida, objetivos e sonhos. Ji-yeon conta que há um tempo atrás ela precisou matar o próprio pai após ele ter matado a sua mãe. Ele era um pastor que estava sempre batendo nela e na mãe, e sempre orava pedindo perdão todas as vezes em que fazia isso, mesmo no dia em que matou a esposa, pois sabia que isso não tinha perdão. Por isso ela estava sempre debochando do pastor do grupo no cabo de guerra. Sae-byo-kan conta que quer o dinheiro do prêmio para comprar uma casa e conseguir trazer a sua mãe da Coreia do Norte e tirar o seu irmão do orfanato. Infelizmente, seu pai morreu durante a tentativa de atravessar a fronteira. No último minuto, Ji-yeon propõe para que as duas joguem bolinha de gude. Aqui conseguir jogar a bolinha mais perto do muro, vence. Ao ver que Sae-byo-kan tem sonhos melhores do que os dela, Ji-yeon desiste do jogo e perde de propósito, dando a Sae-byo-kan a oportunidade de continuar viva e conseguir salvar a sua família. Ao mesmo tempo, Sang-woo perde todos os jogos para Ali Abdu, e vendo que está quase indo jogar no Vasco, Sang-woo se aproveita da ingenuidade de Ali Abdu e faz chantagem emocional com ele, dizendo que Ali só chegou até ali graças a ele.
Ali só chegou até ali. Sang-woo engana Ali Abdul, pegando seu saquinho com as bolinhas de gude e enchendo outro saquinho com algumas pedras ali perto, e o manda ir procurar jogadores jovens ou velhos para jogarem contra eles, e assim os dois conseguirem sobreviver ao jogo. No final ele não consegue encontrar ninguém e também é eliminado do jogo. Para mim, as mortes desses dois foram as mais emocionantes da temporada, enquanto um foi morto por ser uma pessoa boa e ingênua que realmente queria que os dois sobrevivessem, a outra desistiu da sua vida para que a sua recém-amiga sobrevivesse. Valeu! Eu já olhei as equipes. Já no jogo entre Ji-hoon e Yoo-nan, o velho começa a andar pelo cenário do jogo imaginando que estava na rua da sua casa. Ji-hoon estava para perder, mas se aproveita do estado de demência do velho mijão para enganá-lo e roubar para si todas as suas bolinhas, com exceção de uma, que Yoo-nan usa como moeda de troca, dizendo que agora os dois vão apostar tudo que tem, a única bolinha de Yoo-nan contra todas as 19 bolinhas de Ji-hoon. Ao achar que isso era um absurdo, pois era errado apostar só uma bolinha contra 19, Yoo-nan questiona perguntando se era certo se aproveitar do seu estado de saúde para enganá-lo e pegar as bolinhas. Mas como Yoo-nan gostou de Ji-hoon, ele dá a sua última bolinha para ele e o agradece, já que graças a ele conseguiu se divertir bastante. Agora os dois são Ganbu um para o outro, o que significa melhor amigo, parceiro leal em coreano. Ji-hoon o abraça antes de sair da casa onde Yoo-nan estava, enquanto chora após ouvir o barulho do tiro disparado contra Yoo-nan. Toda a carga emocional desse episódio é muito boa. Eu lembrei qual é meu nome. Eu chamo Il-nan-oh. Il-nan-oh. Durante a noite, 6 homens milionários com máscaras douradas de animais chegam até a ilha onde acontecem os jogos. Eles são os VIPs. O frontman informa a outro homem mais velho chamado de anfitrião e que também usa uma máscara dourada de coruja de que os VIPs chegaram. Uma curiosidade é que um dos VIPs fala que os jogos coreanos são os mais interessantes, o que levanta a questão: existem jogos em outros países? Dos 40 jogadores que sobreviveram ao jogo da bolinha de gude, apenas 17 sobreviveram. A maioria deles se sente culpado por ter precisado matar aqueles que eram mais próximos. Inclusive, o jogador 69 acaba se enforcando devido à culpa de ter matado a própria esposa, fazendo com que o número de jogadores agora ficasse em 16. Do-soo já se assusta ao ver que Min-hyo ainda estava viva, já que todos acharam que teriam eliminado ela após ela ficar sem par para a bolinha de gude. Para o próximo jogo, os 16 jogadores sobreviventes foram levados até uma sala, onde eles deveriam escolher números entre 1 a 16. O número escolhido representa a ordem em que cada um vai jogar. É arriscado ser o primeiro, já que não se sabe qual jogo vai ser, e ao mesmo tempo também é perigoso ser o último, já que pode perder o jogo por limite de tempo. O quinto jogo é a Ponte de Cristal, e os 16 jogadores devem atravessar os 18 blocos de vidro de um lado ao outro da ponte dentro de 15 minutos. Só que tem um pequeno problema: um dos vidros é vidro normal, que quebra com o peso de uma pessoa, enquanto o outro vidro é vidro temperado, e ele aguenta até 2 pessoas em cima. Aquele que escolher o vidro normal irá cair e será eliminado. O jogo na Ponte de Cristal começa e o jogador 96, que foi quem escolheu o número 1, será o primeiro a jogar. E ele pergunta: como é que eu vou saber qual é o vidro temperado? Simples, vai saber se o vidro não quebrar e você não cair. Ele consegue saltar sobre o vidro certo na primeira tentativa, mas erra a segunda. Muitos jogadores acabam morrendo durante esse percurso e Do-soo faz drama dizendo que não vai atravessar a ponte, quem quiser que vá na sua frente. Min-hyo o agarra e diz que vai cumprir a promessa de matá-lo por ele tê-la traído, e se joga com ele vidro abaixo. Os últimos 4 jogadores sobreviventes são Ji-hoon, Sae-byeok-kan, Sang-woo e Jun-soo. Esse último trabalhou numa fábrica de vidro e sabia como identificar qual era o vidro comum e qual era o vidro temperado graças à refração da luz, mas mesmo assim ele deixou 12 jogadores morrerem na sua frente. Vendo isso, o frontman desliga as luzes para deixar o jogo mais interessante, e Jun-soo precisa identificar qual vidro é qual através do som. Ele usa a bolinha de gude que ficou com Ji-hoon para identificar um dos vidros, mas sem outro objeto para comparar o som com outro vidro, ele fica sem saber qual vidro é qual. Como só faltavam 15 segundos para o jogo acabar, Sang-woo joga Jun-soo no vidro à sua frente, terminando na sua morte, e ele junto com Sae-byeok-kan e Ji-hoon saltam o último vidro restante, terminando o jogo. Com o fim do jogo, todos os vidros que restaram da Ponte de Cristal são explodidos, fazendo com que milhares de cacos de vidro voassem em direção aos 3 sobreviventes. Ao mesmo tempo, os VIPs estão assistindo a todo esse espetáculo de camarote. Jun-ho está infiltrado no meio deles e leva o VIP mais nojento para o quarto. Todos são nojentos, mas esse se supera. Lá no quarto, Jun-ho o filma e o obriga a dizer tudo o que sabe sobre o jogo. O frontman fica sabendo que o espião deixou esse VIP inconsciente e leva uma equipe atrás dele. Jun-ho consegue nadar até uma ilha próxima, onde tenta entrar em contato com seu chefe para informar
sobre os jogos assassinos que estão acontecendo na ilha e para pedir reforços. Só que a polícia coreana não se empenharia tanto em resolver os problemas daquela ilha, sem falar que quase não tem sinal de celular naquele lugar. O frontman, junto de seus homens, encurrala Jun-ho na beira de um precipício. O líder sabia que Jun-ho só tinha uma munição na sua arma, já que o revólver da polícia coreana só comporta 5 balas, sendo que uma é de festim e a outra câmara deve ficar vazia. E Jun-ho já deu um tiro para matar um soldado e o outro para quebrar a fechadura, ficando assim com apenas uma bala. Ele atira no frontman, que revela o seu rosto. Ele era esse tempo todo In-ho, o irmão de Jun-ho. In-ho atira no seu irmão, que cai no mar logo abaixo. Já na arena dos jogos, os 3 jogadores restantes voltam para o dormitório, onde é revelado que existem desenhos nas paredes mostrando quais são os 6 jogos que eles devem jogar, e ninguém ali dentro percebeu isso. A animosidade entre Ji-hoon e Sang-woo aumenta, com Ji-hoon o culpando por assassinato, enquanto Sang-woo diz que fez o que precisou para sobreviver e que todos ali mataram alguém por dinheiro. Os 3 são convidados para o jantar e eles percebem que Sae Byo-kan não está se sentindo nada bem, já que mal está se aguentando sentada e não conseguiu comer. Mas é claro, um dos vidros atravessou seu abdômen e a deixou com hemorragia após a explosão da ponte no último jogo. Ao término do jantar, uma faca é deixada com cada um deles, e Ji-hoon se une a Sae Byo-kan para formarem uma dupla e derrotarem Sang-woo. Já sabendo que não iria durar muito tempo mais, Sae Byo-kan pede para que Ji-hoon prometa que irá cuidar da família dela caso ela morra, e da mesma forma ela irá cuidar da família dele caso ele morra. Ji-hoon conta que os dois vão vencer juntos e dividir o dinheiro. Primeiro ele vai quitar as suas dívidas, depois vai dar uma loja de presente para sua mãe, para que ela saia da barraca em que trabalha, e por fim ele quer ser o bom pai para sua filha de 10 anos. Sae Byo-kan diz que seu irmão também tem 10 anos, mas que vive em um orfanato. Ela quer o prêmio para comprar uma casa e trazer a sua mãe da Coreia do Norte junto do seu irmão para irem morar juntos. É então que ele percebe que ela está muito machucada e vai chamar um médico. Só que Sang-woo aproveita a oportunidade para matá-la, já que ele sabia que se os dois se unissem para desistir do jogo, ele também iria embora sem um centavo no bolso. Dos 456 jogadores que entraram no primeiro jogo Batatinha Frita 1, 2, 3, apenas 2 chegaram até a final, o jogador 218 Sang-woo e o jogador 456 Ji-hoon. O último jogo é o jogo da Lula, que é o jogo que mais tem contato físico e violência. Para esse jogo, Ji-hoon fica no ataque, enquanto Sang-woo fica na defesa, e para que Ji-hoon vença, ele precisa chegar até a cabeça da Lula, enquanto Sang-woo deve jogar Ji-hoon para fora do corpo da Lula para vencer. Os dois entram em combate corpo a corpo para vencer, e eles estão decididos a matar um ao outro para ficar com o dinheiro. Pensando por um lado racional, se Sang-woo não tivesse empurrado o cara na ponte de vidro, todos eles poderiam ter morrido, e o mesmo vale se caso ele também não tivesse matado Sae Byo-kan, caso Ji-hoon tivesse mesmo matado Sang-woo com a faca no dormitório. Como Ji-hoon iria fazer no jogo da Lula? Iria matar Sae Byo-kan para ficar com o dinheiro, ou iria desistir com ela para ir embora sem um dinheiro no bolso? Ji-hoon derrota Sang-woo e pensa em desistir do jogo junto dele, e assim os dois iriam voltar para casa, de volta para suas mães e recomeçar do zero. A gente brincava assim quando era criança, e nossas mães vinham nos chamar para ir jantar, mas ninguém mais chama a gente. Mas Sang-woo não quer que seu amigo de infância desista do dinheiro que eles lutaram tanto para conseguir e toma a decisão mais difícil de todas. Antes de morrer, Sang-woo pede para que Ji-hoon cuide de sua mãe, e com isso, Ji-hoon sai vitorioso do jogo, com a incrível quantia de 45,6 bilhões de wons, o que dá uns 190 milhões de reais. A Mega da Virada paga mais e ninguém precisa se matar para isso. Ji-hoon é mandado embora da ilha dentro de uma limusine com um frontman em pessoa, que diz que ganha dinheiro apostando nos jogadores, pois assim como Ji-hoon aposta em cavalos para ganhar dinheiro, eles também apostam. Vocês são nossos cavalos. Os caras jogam Ji-hoon no passeio no meio da chuva como se fosse um pedaço de merda, e com um cartão de crédito dentro da boca. É o tempo do cara engolir o cartão e morrer ali mesmo depois de todo o sacrifício que passou. Ele volta para casa, e para piorar toda a desgraça que já aconteceu, ele encontra sua mãe morta dentro de casa. Um ano se passa desde os acontecimentos do jogo, e Ji-hoon compra uma flor com um envelope nela, o convidando para ir até um prédio, onde ele iria se encontrar com seu Gambu. Isso deixou Ji-hoon confuso e puto ao mesmo tempo. Ele vai até lá.
No local ele se encontra com o velho Mijão Yunnan, que respirava por aparelhos. Ele conta que a história de que contou para Ji-hoon era verdade. O seu nome é Yunnan, ele morava em uma casa parecida com a do cenário da bolinha de gude e realmente tem um tumor no cérebro. Ele conta que é podre de rico e os seus clientes, todos também podre de ricos, se cansaram da vida, já que ter muito dinheiro é chato, e resolveram montar um esquema onde as pessoas arriscam a vida jogando seus jogos para ganharem dinheiro. Sei lá, né, talvez eles tenham assistido Jogos Mortais e gostaram da ideia, né, pois tipo, Yunnan simulou ter morrido com um tiro na cabeça e depois aparece vivo como sendo a cabeça por trás dos jogos. Tem um tumor na cabeça e um dos seus jogadores sobreviveu e virou o seu sucessor. Duas franquias fodas pra caralho. Enquanto toda essa conversa flui, Yunnan pede para que Ji-hoon jogue com ele uma última vez, apostando que o morador de rua que está ali embaixo será salvo antes da meia-noite ou morrerá de frio. Antes do relógio tocar meia-noite, uma mulher chama a polícia para resgatar o homem do frio, e com isso Ji-hoon vence Yunnan mais uma vez, que já estava morto, embora provavelmente não antes de ver que ainda existe bondade nas pessoas. Ji-hoon vai embora e é revelado que o VIP, que usava uma máscara dourada de coruja, na verdade era Yunnan. Ji-hoon muda o seu corte de cabelo para uma cor avermelhada, provavelmente em homenagem aos soldados do jogo, mas também porque no fundo ele estava muito puto com o jogo e isso demonstrava sua raiva interior. Ele vai até o orfanato onde o irmão de Saibyo-kan estava para cumprir a sua promessa de cuidar do moleque. Ele o leva até a mãe de Sang-woo para que ela cuide dele, e junto dele ele deixa uma mala cheia de dinheiro, dizendo que esse era o dinheiro que ele devia para Sang-woo. Ji-hoon vai até o aeroporto, onde iria pegar um voo para Los Angeles para ir ver a sua filha Gaeon, mas ele vê o cara do Invasão Zumbi jogando Taked com um lascado na estação e vai até ele, que já tinha ido embora do lugar. Ji-hoon retira o cartão da mão do lascado e liga para o número que estava lá, afirmando que iria acabar com os jogos, pois o que eles fazem é imperdoável. Uma voz famosa fala com ele ao telefone, é a mesma voz do homem que estava com ele na limusine, e diz para que ele pegue o avião e não faça nenhuma merda, mas Ji-hoon, com sangue nos olhos, desiste de ver a sua filha, pois a sua missão agora é acabar com os jogos. E assim terminamos o resumo da primeira temporada de Round 6. Se você tiver curtido, dá o seu like. Se não tiver curtido, dá o seu like mesmo assim. Falta pouco para eu conseguir monetizar esse canal. E com a sua ajuda, eu consigo comprar mais ração para os meus gatos, que em breve vai se transformar em merda. Então comenta qualquer coisa aí, curte também, que isso ajuda demais. Em breve eu trago a segunda parte e também a terceira parte. Então muito obrigado e até a próxima. Valeu, falou e até mais.